É um planetário, um tapete vermelho, um cronômetro impossível não ficar nervosa, mas vou tentar dividir um pouquinho dessa experiência com vocês. E eu começo com uma pergunta também que dialoga muito com o que a Roberta e a Flávia falaram. Vocês pensaram que vocês queriam mudar no mundo, mas que distância vocês estão dispostos a percorrer para mudar isso, para encontrar o que move vocês? Bom, acho que se vocês estão aqui hoje, essa inquietação acompanha vocês, e eu vou contar um pouquinho como eu fui atrás das minhas. A minha história começa com um pouco mais de 25 quilômetros, que era a distância do bairro onde eu morava, na periferia de São Paulo, com o centro, onde tudo acontecia na cidade, as oportunidades de emprego, a cultura, enfim, a Avenida Paulista, suas veias. Eu lembro que desde pequenininha eu deixava minha mãe louca, querendo percorrer essa distância e chegar no centro e fazer as coisas que aconteciam lá. E com o tempo, essa distância, que na verdade para uma cidade como São Paulo é pequena, mas difícil de percorrer, foi se mostrando possível, assim, independente da quantidade de ônibus, das 2 horas que eu demorava, a coisa acontecia, como aconteceu quando eu percorri a distância de uma fila de 1000 pessoas, e isso não é uma figura de linguagem, realmente 1000 pessoas para minha primeira entrevista numa agência de publicidade. Era meu sonho e parecia muito distante, até porque eu não tinha, dentro daquela fila de 1000 pessoas, o melhor currículo, não falava o maior número de idiomas, não estudava na melhor faculdade e ainda morava longe, eles não me chamariam. Mas algum tempo depois eu estava ali, exatamente dentro daquela agência, trabalhando com pessoas incríveis que me ensinaram muito, usando as ferramentas que eu sonhei tanto e que desde pequenininha eu dizia que eu ia fazer, que eu ia ser publicitária. Maravilhoso, né? Alcancei, cheguei lá. Só que eu estava completamente desajustada. Não era aquilo. E isso provocou um pânico, assim, porque se não é isso, o que é, sabe? E eu conversava com as pessoas ao meu redor e elas falavam assim: mas não era seu sonho? Trabalhar isso mesmo, você não vai fazer só o que você quer. E eu ficava tentando apagar essa faísca, falando: não, tem responsabilidade, tem conta para pagar, vamos embora. Mas uma pergunta, num momento de grande sensibilidade, mexeu muito comigo. Eu acreditava que deixar o trabalho ia ser um fracasso depois de tudo que eu tinha percorrido para consegui-lo. E aí uma amiga minha perguntou: tá, então sair é fracasso, o que você está vivendo hoje é o que você chama de sucesso. E não era. Definitivamente não era. Existia um mundo lá fora, existia um desejo de transformação que eu não estava conseguindo realizar ali dentro. Foi aí que eu resolvi percorrer 15.000 quilômetros de ônibus, mochila nas costas e sozinha pela América do Sul, tentando encontrar algumas respostas para essas inquietações. Talvez alguns de vocês se identifiquem. Eu acho que a nossa geração hoje realmente acredita que alguns quilômetros, ou muitos, podem nos ajudar a encontrar sonhos. E fui e tive oportunidades não planejadas, mas maravilhosas, como eu conhecia um grupo que estava fazendo um trabalho em Cusco, dando pequenos cursos de marketing, de custo de produção para produtores de leite. Eu me juntei a eles de forma voluntária, e como eles, conheci outras pessoas fazendo coisas geniais, e fui fazendo. Mas 5 meses depois eu resolvi voltar, e aqui as inquietações estavam me esperando de novo. Como fazer tudo que eu tinha vivido na viagem se transformar no meu dia a dia, na minha vida. Então eu falei: tá, vou entrar na agência de novo, mas agora eu preciso equilibrar o meu tempo, até porque eu tinha contas para pagar, então eu tinha que voltar a trabalhar. Mas eu preciso equilibrar meu tempo e comecei a fazer trabalho voluntário, nada muito constante, até porque eu tinha pouco tempo. Mas fui fazer. Em um desses trabalhos voluntários, eu resolvi percorrer os 73 quilômetros que separam São Paulo do município de São Vicente, com a proposta de construir casas de emergência em uma comunidade que vive em situação de extrema pobreza. E eu entrei nessa comunidade e encontrei uma realidade que eu não imaginava. Algo como essa foto que vocês estão vendo. E como essa. E como essa outra. Eu estava ali, eu consigo lembrar da sensação, e nessa comunidade especificamente uma contradição que até hoje mexe muito comigo, porque a comunidade era um antigo lixão e quando você entra, está escrito parque ambiental.
Mas a primeira coisa que veio à minha cabeça era Chico Science, sabe? Um bairro sujo, onde os urubus têm casas e eu não tenho asas, porque era lixo e urubu para todo lado. Mas eu continuei andando, me acostumando com o cheiro e encontrando os verdadeiros protagonistas dessa história. 18 moradores estavam lá ansiosos, eles tinham derrubado as suas casas, que por mais precárias que fossem, era tudo que eles tinham. E eles acreditaram em alguns jovens que chegaram lá meses antes e começaram a visitá-los todo final de semana, falando: não, naquele dia vai chegar mais gente aqui, vão chegar 10 pessoas, vão te ajudar a reconstruir sua casa e vai ser uma casa muito melhor. Era a primeira construção dessa organização nessa comunidade e os moradores realmente se arriscaram e se jogaram nessa com a gente. Aí veio a construção da casa do Romildo, logo em seguida a da Lola. E quando eu achei que eu não ia ter força mais para segurar a chave de fenda, que era talvez a ferramenta mais leve da construção toda, a gente entregou a casa do Marcílio, que foi a casa mais linda, porque ele fez essa cerquinha, enfim, ele realmente é um cara super esforçado e caprichoso. Foi incrível ver a casa dele pronta. E estava chegando a hora de voltar, os 9 dias tinham passado, e voltei para casa com muita sensação, falando: não é isso. Eu encontrei minha causa inquieta, não sabendo direito o que fazer com todas aquelas emoções, e um grande paradoxo, porque eu sentia que eu tinha feito muito pouco. E isso me entristecia, porque eu tinha voltado, eu ia ter meu chuveiro, minha caminha, mas os moradores continuavam lá, e agora morando numa casa melhor, mas ainda numa casa de emergência. Por outro lado, eu me alegrava muito de lembrar de todas as pessoas que deixaram os estigmas sociais para trás e entraram nessa realidade, se propuseram a trabalhar com esses moradores que se permitiram não só reconstruir suas casas, mas também redescobrir sonhos, conhecer novos horizontes. Desde a moradora que eu me lembro que ela falava: eu vou ter janela e eu vou poder colocar minha cortina de fuxico, sabe? Ela não tinha uma janela. E até o neto da Lola, que também ao conhecer os estrangeiros que estavam construindo com a gente, ficava: o que é isso que eles estão falando? Eu quero aprender isso. E então, 9 dias depois, eu saía de lá e: meu sonho, tia, é falar inglês, eu vou falar inglês. Enfim, eram muitas emoções. E eu percebi que as distâncias reais que eu tinha percorrido não tinham nada a ver com quilômetros. Eram distâncias sociais. E o que fica muito mais claro quando eu chego no Rio de Janeiro, ainda me propondo a fazer o trabalho voluntário com essa organização, e encontro distâncias físicas muito pequenas, mas que são abismos sociais. Os 30 quilômetros que separam a zona sul do Rio de Janeiro com o Jardim Gramacho não são capazes de mostrar todas as diferenças que marcam a vida das pessoas que moram nesses 2 lugares. E nesse momento eu já estava totalmente imersa nessa causa e inspirada por uma fala que eu sempre escuto nas atividades, que essas famílias, elas vivem do que sobra, com a casa de madeira que alguém deixou, com a roupa que alguém deixou, exercendo as funções do trabalho que ninguém escolhe ou sonha ter. Elas não mereciam só o meu tempo que sobra. E eu entendi que voluntariado é outra coisa. É você se planejar, é você realmente se entregar, é dividir o seu tempo, como o Pedro falou. Então, eu comecei a me organizar de uma forma totalmente diferente para fazer esse trabalho. E foi quando eu conheci, não só no Rio de Janeiro e em São Paulo, mas em toda a América Latina, um bando de malucos desajustados como eu, que queriam fazer a diferença, queriam transformar, que estavam dispostos a percorrer essas distâncias. E essas pessoas em toda a América Latina, nessas comunidades mais precárias, estão fazendo pequenas revoluções, não só de casas e moradias de emergência, mas como essa horta comunitária em São Paulo, como o parque infantil na Costa Rica, como bairros totalmente regularizados e com apoio do poder público, sonhados e desenhados junto com a comunidade no Chile. As fossas ecológicas também de São Paulo, Jardim Gardênia. A sede comunitária na Colômbia, onde acontecem capacitações, cursos, cinemas comunitários, coleta de água de chuva na Guatemala. E o mais importante que eu assimilei é que, para concretizar todos esses projetos, a gente tinha aprendido a conhecer aquelas famílias e aquelas comunidades com o coração. A gente tinha visto mais do que números, né? Milhões de pessoas em extrema pobreza, altas taxas de desemprego e déficit habitacional. A gente tinha aprendido a escutar as suas histórias, a sair. Eu acho que são preocupações genuínas, elas existem na minha vida. Onde eu vou morar?
eu vou ter dinheiro para viajar nas próximas férias. Tudo isso faz parte da gente, tudo bem a gente sentir isso. A gente só não pode deixar que essas preocupações façam com que a gente olhe só para a gente e esqueça do nosso impacto no todo, do nosso potencial de transformação. E hoje, para mim, não tem mais a ver com esses milhões de pessoas e com as taxas que eu leio no jornal. Tem a ver com um emprego para a Yara, tem a ver com saúde para o Kaique. O que eu estou fazendo tem a ver com uma casa melhor para a Débora e para o seu filho Samuel. Isso sim me move, isso entrega paixão para o que eu estou fazendo, porque esses milhares de jovens voluntários estão fazendo. Com isso, eu percebo que os quilômetros que eu percorri são muito mais fáceis, na verdade, de percorrer do que uma distância muito curtinha, de 30 centímetros. Essa é a distância que separa a nossa cabeça do nosso coração. E ela sim é capaz de dar as respostas para as inquietações que a gente trouxe para cá hoje. Ela sim é capaz de transformar o que a gente acha que está errado e injusto no mundo. E eu termino com a mesma pergunta. Qual a distância que vocês estão dispostos a percorrer? Obrigada.